Imagine acordar daqui a 3 meses com sua renda multiplicada por 5. Parece impossível? A verdade é que a maioria das pessoas acredita que grandes mudanças financeiras só acontecem com sorte, herança ou contatos privilegiados. Mas e se eu te dissesse que, com ações certas e consistentes, essa transformação pode estar muito mais ao seu alcance do que você pensa? O problema é que quase ninguém está disposto a encarar as decisões desconfortáveis que esse processo exige. E é justamente aí que começa a separação entre quem continua estagnado e quem entra em uma curva ascendente de prosperidade. Neste vídeo, vamos explorar quais atitudes, rotinas e formas de pensar podem causar um salto real na sua vida financeira em um período tão curto. E para isso, vamos nos apoiar em um nome que dispensa apresentações: John D. Rockefeller. Só que, ao invés de repetir suas frases famosas ou contar sua biografia, que você pode encontrar em qualquer lugar, vamos destrinchar quais princípios práticos das suas decisões podem ser aplicados hoje, no cenário real e atual de quem quer sair do sufoco financeiro. Não importa se você tem um emprego fixo, trabalha por conta ou ainda está tentando encontrar um caminho, o que você vai ouvir aqui é adaptável a qualquer realidade. E no meio disso tudo, há uma pergunta que você precisa se fazer agora. O quanto da sua rotina hoje foi desenhada por você e o quanto é apenas reação ao caos externo? A maioria das pessoas quer enriquecer, mas age como se fosse possível alcançar esse objetivo apenas economizando no cafezinho ou esperando um aumento no trabalho. Rockefeller, ainda jovem, entendeu uma lição poderosa. O verdadeiro avanço financeiro não vem apenas de cortar gastos, mas de criar múltiplas fontes de renda que se alimentam entre si. Ele não dependia de um único caminho. E você, está apostando tudo em uma única cartada? Um dos maiores erros de quem busca prosperidade é acreditar que seu tempo é limitado demais para explorar novas possibilidades. Mas a pergunta certa é: o que você tem feito com as poucas horas livres que tem? Já considerou transformar seu conhecimento em serviço, seu hobby em conteúdo ou sua habilidade em produto? Essa é a diferença entre quem se contenta com o que ganha e quem transforma o que sabe em algo rentável. E ao contrário do que parece, você não precisa começar grande, você precisa começar estratégico. Pense assim: o que você faz com naturalidade que as pessoas à sua volta costumam pedir ajuda ou conselhos? A resposta para isso pode ser o embrião de uma nova fonte de renda. Rockefeller começou pequeno, controlando registros contábeis e entendendo como funcionava o dinheiro. Ele sabia que quem domina o fluxo, domina o jogo. E no seu caso, você tem clareza sobre para onde está indo cada centavo que entra? Ou está apenas tentando chegar no fim do mês? Essa diferença muda tudo e precisa ser encarada o quanto antes. Você já parou para pensar como pequenas decisões diárias constroem ou destroem o seu futuro financeiro? A maioria das pessoas vive como se o amanhã fosse uma consequência inevitável do hoje, quando na verdade ele é uma construção intencional. Rockefeller tinha um hábito simples, porém poderoso: anotar tudo. Ele registrava não apenas os números, mas também os aprendizados. Hoje, com a tecnologia à disposição, você faz isso. Usa seu celular só para se distrair ou também para organizar sua vida financeira, criar oportunidades, estudar. É nesse ponto que entra a transformação, o momento em que você assume o controle e para de viver no automático. E se esse vídeo está te fazendo refletir, é porque você já começou esse processo. Agora, eu quero te propor algo. Se alguma dessas ideias já mexeu com você de alguma forma, se fez sentido, se te lembrou de algo que você está deixando para depois, ou até se despertou uma nova ideia, compartilha isso nos comentários. Não para agradar o algoritmo, mas porque quando você verbaliza o que pensa, você começa a agir. E quem sabe a sua experiência não ajude outra pessoa que está passando exatamente pelo mesmo ponto de virada que você. Ah, e claro, se você quer continuar tendo acesso a conteúdos que provoquem esse tipo de mudança, se inscreva no canal, mas só se fizer sentido. A intenção aqui não é colecionar inscritos, e sim criar uma comunidade de pessoas que estão buscando evolução real, prática, sustentável. E agora me responde: qual o primeiro passo que você vai dar ainda hoje, antes que a vida volte a te engolir? Quando falamos em aumentar a renda, muita gente automaticamente pensa em trabalhar mais horas. Mas e se o problema não for o esforço, e sim a direção? Rockefeller não ficou rico apenas porque trabalhava duro. Milhares de pessoas trabalham duro e continuam pobres. O que ele fazia era identificar onde seu esforço teria o maior impacto. Ele colocava energia onde havia alavancagem. Isso vale para você também. Onde você está colocando sua energia hoje?
Está investindo seu tempo em atividades que te aproximam de algo maior ou apenas apagando incêndios? Existe uma diferença brutal entre estar ocupado e estar produtivo. E mais ainda, entre estar ocupado e estar crescendo. Um bom exercício é observar sua semana como se você fosse um estranho olhando de fora. O que você enxergaria? Uma rotina de progresso ou um ciclo de sobrevivência? O que pouca gente admite é que muitas vezes manter-se preso ao que é confortável é o que mais impede a evolução financeira. Aquela atividade que paga pouco, mas é segura. Aquela habilidade que você domina, mas que já não tem mais valor de mercado. O apego à estabilidade é, frequentemente, o maior ladrão do crescimento. E talvez esse seja o momento de se perguntar: o que você está mantendo por medo de mudar? Que ideias você tem evitado tirar do papel porque teme falhar? Rockefeller tomou decisões ousadas quando não tinha garantias, apenas uma visão clara e disciplina para executá-la. E a sua visão? Você tem uma. E para você que deseja ter liberdade financeira, eu tô deixando um link na descrição. O método Sua Renda em Casa foi o método que me fez atingir a minha liberdade financeira, trabalhando direto de casa, sem pegar ônibus lotado, aturar chefe chato e ganhando mais de 10 mil reais por mês. Se ganhar mais de 10 mil reais por mês faz a diferença para você, então clica no link. E lembrando que os livros que leio sempre deixo aqui nos comentários. Então chegamos ao ponto mais delicado dessa jornada, a constância. De nada adianta entender os princípios, ter ideias geniais ou até dar os primeiros passos, se você não tiver a coragem de sustentar o processo até o resultado aparecer. E é aqui que muitos desistem. Rockefeller não construiu seu império em um mês, mas por trás de cada decisão dele havia paciência estratégica e ação consistente. Hoje vivemos na era da velocidade, onde tudo parece ter que dar certo imediatamente. Mas finanças não funcionam assim. Crescimento exige tempo, repetição e ajustes. E, acima de tudo, exige uma mentalidade moldada para o longo prazo. O que você faz quando as coisas não funcionam de primeira? Desiste ou ajusta? Porque a verdade é que, nesse caminho, os ajustes são inevitáveis. E quanto mais cedo você os aceita, mais rápido você evolui. Ao longo desses últimos minutos, falamos sobre renda, múltiplas fontes, visão, direção e o mais importante, atitude. Agora é com você. Se esse conteúdo te deu novas ideias, te confrontou ou te provocou, use isso como combustível. Volte ao início se for preciso, anote o que fez sentido e aplique o que estiver ao seu alcance. A sua vida financeira daqui a 3 meses será resultado direto do que você decidir fazer nas próximas 24 horas. E eu deixo aqui uma pergunta final para te acompanhar depois que o vídeo acabar. Se a sua renda de hoje continuar exatamente igual pelos próximos 5 anos, você estará satisfeito? Pense bem, porque a resposta para isso pode ser o ponto de partida da sua virada.